Seja muito bem-vindo ao Black Box Digital. Aqui nós abrimos a caixa preta do marketing e vendas para o seu negócio faturar mais. Eu sou o Túlio Krause e o tema de hoje é Upsell. Eu vou te passar 5 dicas para você lucrar mais no seu negócio ainda hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora no botão aqui embaixo e ativa o sininho para você receber todas as próximas notificações dos novos vídeos. Antes de mais nada, o que é Upsell? Muita gente me pergunta quando eu falo em reuniões, em videoconferências e tudo mais, tá, Túlio, mas o que é isso? Né? Até porque foi criado um termo em inglês onde muita gente não está familiarizado. Aí logo depois, quando eu começo a explicar, o pessoal, entendi, eu sei o que é. Então, o que é Upsell? É uma técnica que foi criada já há muitos anos, séculos, enfim, atrás. Só não tinha esse termo, só não tinha o nome da técnica ali, de fato, com esse nome, né? Onde muita gente chama Upsell. Tem a técnica de cross-sell, cross-selling, upselling, enfim. É uma técnica onde você utiliza com a visão de lucrar mais com a mesma venda. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu vou te falar um pouco ali do que é um upsell e do que é um cross-sell, para você começar a entender essa diferença, tá? E começar a entender também como que você pode aplicar essas técnicas no teu negócio na hora da venda. Então vou fazer aqui uma analogia com o McDonald's ou o Burger King, por exemplo, tá? Então vamos supor que você está lá na fila para pedir o seu lanche e você pensa, pô, eu vou querer um combo, né? Sanduíche, refrigerante e batata frita. Beleza, até aí tá tudo certo. Mas provavelmente você já deve ter sido impactado pela vendedora te perguntando: você gostaria de um refrigerante maior por mais R$1? Um exemplo. Então, esse é uma técnica de upsell, tá? Ou então, você gostaria de uma batata grande por mais X reais? Upsell, tá? Então, pode ser, isso já tem duas alternativas, né? Duas chances que o vendedor tentou fazer um upsell ali com você. Em alguns outros lugares, as pessoas oferecem: você gostaria de maionese extra, né? Então, essa maionese extra que você vai pagar por aquilo que está dentro do seu sanduíche, tá? É o upsell, ou seja, não modificou em nada o seu pedido. Você continua pedindo um hambúrguer, uma batata e um refrigerante. Porém, o que mudou ali foi a entrega, né? A entrega foi um pouco maior, né, daqueles mesmos itens, tá? Então, essa é a técnica de upsell. E agora, qual que é a técnica de cross-sell? Muitas vezes, no mesmo pedido, você vai lá para pedir o combo hambúrguer, refrigerante e batata, e a pessoa te oferece um sorvete, por exemplo, ou um brownie, uma sobremesa. Já essa oferta que está fora daquele seu combo é um cross-sell. Por que um cross-sell? Porque é um produto diferente que vai ser agregado na sua compra, tá? Então essa é a grande diferença. Upsell é tudo aquilo que complementa o que você já vai comprar, ou seja, por exemplo, um upsell quando você vai comprar um carro, por exemplo. Então, quando você vai comprar um carro novo, você já vai comprar, o vendedor pode te perguntar: você gostaria que seu carro tivesse teto solar? Você gostaria que seu carro tivesse um adicional a mais, um acessório a mais? Isso é um upsell, tá? Então, totalmente diferente de cross-sell. Por exemplo, pegando a mesma analogia do carro, quando ele for te vender um consórcio, quando ele for te vender um seguro, tá? Isso é um cross-sell. Ele está aproveitando a mesma venda do carro e te vendendo produtos ou serviços separados para complementar aquilo ali que você, de fato, muitas vezes ainda vai precisar. Então, essa é a diferença entre upsell e cross-sell, e a gente vai falar um pouquinho mais, aprofundar como que você pode aplicar essas técnicas no seu negócio. Antes mesmo de falar um pouco disso, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Não sei se você sabe ainda, mas eu já morei 3 anos em Londres e lá eu trabalhei num jornal.
E nesse jornal eu comecei a entender, eu era do departamento comercial desse jornal e fazia vendas, enfim. E eu comecei a perceber que os anunciantes que faziam anúncios em imagem lá, né, os anunciantes normais, eles muitas vezes eles tinham interesse em outros tipos de anúncio, mas nem eles sabiam direito o que é que eles queriam, né? Então, quando eu comecei a identificar uma oportunidade de fazer um upsell e cross-sell ali na mesma venda e comecei a criar um padrão, né? Incluir isso dentro de um processo de venda. Então, o que eu fiz? Eu naquele tempo, eu não sabia, foi, sei lá, 2009, 2010 por aí. Eu não sabia nem o termo upsell e cross-sell, mas mesmo assim eu fiz, sem saber o termo, a técnica, como que funcionava. Mas a primeira coisa que eu fiz foi identificar a oportunidade. Então, nesse jornal local onde eu trabalhei, era muito nítido que os classificados de linha também davam muito resultado, como os classificados ali dos anúncios de página inteira, os anúncios, enfim, de um quarto de página e tudo mais. E aí o que eu comecei a entender? Que os anunciantes faziam aquele investimento, eles obviamente que eles queriam e esperavam um resultado, mas sempre estavam comparando com outros jornais que o pessoal fazia anúncios menores e que tinha um bom resultado, ou em alguma revista concorrente, enfim. Então o que eu comecei a fazer? Todo o anunciante que fazia os anúncios maiores em formato de imagem, eu comecei a fazer o upsell de vender anúncios em linha, né? Aqueles anúncios para quem é mais antigo da minha idade, enfim, vai começar a entender que tinha os anúncios de classificados, que era só texto, né? Os anúncios bem pequenininhos, onde geralmente aqui no Brasil se anunciava muito carro, imóveis, enfim, né? Tinha muito esse padrão, essa cultura. Mas o que eu quero dizer é, todo mundo que fazia o anúncio normal, eu oferecia o upsell para o anúncio. A mesma coisa, oferecendo a mesma coisa, sendo que num formato diferente, tá? E isso eu perderia, entre aspas, na minha ligação, na mesma venda que eu fiz o anúncio, eu fazia uma oferta a mais. E eu comecei a perceber que uma média de uns 40% ou 50% de todos os anunciantes que eu oferecia, eu fechava negócio, né? Então, o que começou a acontecer? A lucratividade do jornal começou a aumentar, tá? Porque era feito uma venda a mais na mesma venda. Então, a gente ia fazer aquela venda de todo jeito, sendo que a gente tinha mais ofertas a fazer. E eu comecei a entender isso e que começou a ficar bacana, comecei a melhorar o discurso, afiar todo esse discurso e comecei a vender mais e mais e mais e comecei a fazer upsell e nunca mais eu esquecia de fazer upsell porque aquilo ali dava muito bom, né? Eu ganhava comissão por venda e eu via que mudou as minhas comissões de fato porque eu estava vendendo mais, simplesmente vendendo muito mais anúncios. E aí eu comecei a ver também que existia uma outra oportunidade de fazer daí um cross-sell, que é, na mesma venda, eu vendia um anúncio lá em imagem, eu vendia, pelo menos ofertava, e vendia 50% ou 40% das vezes dos anúncios em linha e também vendia os anúncios no portal. Então comecei a fazer, em um contato, comecei a fazer 3 ofertas. Antes eu só fazia uma e eu tinha os 3 produtos, mas isso não estava dentro do processo comercial. Então a partir desse momento que eu comecei a aplicar, eu continuei fazendo os mesmos movimentos, falando com os clientes que eu já prospectava, porém eu tenho muito mais ofertas, que eram coisas que já estavam na minha mão, tá? E uma outra coisa que eu não falei até agora é que existia muito, principalmente com clientes novos, né, que iam lá no jornal, ainda pegando esse gancho lá da experiência que eu tive trabalhando nesse jornal local em Londres. O que acontecia? Muitos deles que iam lá pensando, pô, eu quero fazer uma página inteira, ou então eu quero fazer um anúncio na capa, enfim, pessoas que muitas das vezes não tinham noção dos valores de investimento. Então, o que já estava ali no gatilho, na ponta da língua para ofertar? Um downsell, ou seja, a pessoa foi querendo falar sobre
um espaço ali, um produto, mas viu que possivelmente não se encaixava dentro da expectativa dele, ou de valor, ou enfim, de datas e afins. Então a gente já ofereceu downsell. Olha, eu não tenho esse, então esse não cabe no teu bolso, porém eu tenho esse outro aqui, tá? E aí, muitas vezes eu também conseguia fechar, por quê? Porque eu simplesmente pensava estrategicamente em como fazer a mesma venda, solucionando o problema deste prospect, desse cliente, tá? Com algumas ofertas. Eu simplesmente tinha um jornal para vender, alguns diversos tipos de anúncio, então eu tinha o upsell para fazer dos anúncios classificados, ou então pode ser um upsell também a pessoa querendo um anúncio de 1/4 de página, por exemplo, e você vê que existe a oportunidade de você fechar meia página, por exemplo. Então isso também é um upsell, né? Você ia vender 1/4 de página e você simplesmente vendeu uma meia página, ou seja, o dobro do tamanho do anúncio por provavelmente um valor muito mais alto. Então isso também é um upsell, tá? Qual é um dos principais benefícios que isso gera, tá? Isso não gera só benefício para o seu bolso de ter uma lucratividade maior, de fazer mais de uma venda no mesmo contato. Isso agrega muito valor na sua venda. Por quê? O seu prospect, o seu cliente tem uma dor, tá? Você tem aquela solução para aquela dor. E muitas vezes ele não sabe direito o que deve comprar. E você fazendo uma oferta do que ele deve comprar com algo a mais, um plus, algo que vai facilitar a vida do teu cliente, né? Por um valor a mais, uma solução mais completa, algo mais complexo no sentido de, olha, estou te entregando mais porque você precisa desse completo, tá? Desse pacote completo. É muito comum quando você vai comprar um software ou um antivírus para o seu computador, por exemplo. E aí lá ficam as colunas, né? Geralmente tem a coluna 1, 2 e 3 e tem lá melhor oferta ou então mais vendido, né? Você pode perceber que ali está rolando um upsell, né? Tem o valor base ali de uma solução e tem aquela solução com algo a mais por um valor melhor. E que muitas vezes é o que você precisa, é o que você está buscando. Então, você consegue, de fato, fazer o upsell ajudando o seu cliente, né? Porque você vai entregar o que ele precisa 100% completo e não 80% do negócio, tá? E você termina fazendo, mais uma vez, com o mesmo contato, né? Com a mesma venda, um valor agregado a mais, né? Que vai um valor agregado a mais que vai ajudar no teu complemento de faturamento e lucratividade. E falando em lucratividade, você sabe muito bem, se por exemplo você vende produtos digitais, você sabe que o custo da venda é uma das métricas mais importantes da gente medir ali com constância, né? O custo do clique, o custo das pessoas indo até o seu site, o custo de tráfego para o site, enfim. Isso faz com que você tenha o mesmo custo da venda, tá? Trazendo um valor maior, né? Trazendo uma lucratividade maior porque você ofereceu algo mais completo, tá? E também não pense que é só lucratividade. Estou batendo muito nessa tecla porque realmente faz muito sentido e é um dos maiores propósitos de fazer o upsell. Mas para o cliente, você tem que entender que para ele tem que ser uma excelente experiência de compra, tá? Então não adianta você querer fazer um upsell ou querer empurrar algo a mais que o cliente vai perceber, o prospect vai perceber isso e vai ficar muito feio para você. Ele não vai comprar e não vai te indicar mais, né? O grande propósito disso tudo é você entregar algo tão completo por um valor justo, né? Que para você vai ter uma lucratividade maior, mas enfim, ele não precisa pensar nisso. Você precisa pensar na experiência que o seu cliente vai ter. Então, você proporcionando essa entrega super completa, onde ele vai resolver a dor dele, com certeza ele vai te indicar, ele vai falar bem, ele vai te
avaliar positivamente, deixar comentários, depoimentos, enfim. Então, pensa muito sempre nesses dois pontos. Experiência do cliente e também, obviamente, entregar a melhor oferta para que ele tenha a experiência do cliente. E a consequência disso tudo, sim, será a tua lucratividade. Em meio a tantas informações, site, WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, enfim, um turbilhão de informações, você precisa se destacar diante disso tudo. E com esse destaque, como que você pode aproveitar melhor o seu upsell? Você pode aproveitar no seu próprio site, você pode aproveitar ele em sua landing page, você pode aproveitar ele muito bem no seu funil de vendas. Eu adoro fazer essa estratégia através do funil de vendas, né? Quando não faz sentido já fazer uma oferta ali de cara, eu gosto muito de fazer depois que a pessoa compra, tá? Depois que a pessoa compra, existe alguma solução melhor para ele? Então, dentro do funil, numa sequência de e-mails, no segundo, terceiro e-mail, eu gosto de fazer uma oferta de upsell, que é algo complementar àquele que ele comprou, tá? Então, depende muito se faz sentido você fazer a oferta ali no momento da compra ou posterior a essa compra, tá? Mas é muito importante que você entenda sobre quem é o seu lead, qual a jornada que ele vai percorrer, para entender se logo depois de uma sequência você faz um upsell, um downsell ou até um cross-sell, tá? É muito fácil você começar a perceber se, por exemplo, um lead foi lá e fez todo o cadastro ali com você, mas não comprou. Será que faz sentido você fazer um downsell para ele? Tá? Por quê? Porque pode ser que ele não comprou por causa do preço, por exemplo. E aí você tem uma oferta mais simples, com preço menor, que pode fazer sentido para ele. Ou seja, mais uma vez, você não deixou de fazer a venda, certo? E aproveitou e resolveu a dor daquele teu cliente. Ele precisava de uma solução mais simples, uma solução muito mais barata e que você conseguiu atender. Então, comece a entender que você pode fazer não só upsell, mas também downsell e aproveitar aquele lead que você já tem na sua mão, tá? E aproveitar e fazer a venda para ele, certo? Ou seja, se você não fizesse nenhuma outra venda, ele estaria ali parado na tua base de contatos, né? Mas você pensou, pô, eu consigo agregar algo mais em conta que pode resolver na dor desse cliente. Então você faz uma oferta mais em conta, mais enxuta, para fazer sentido a esse lead. A partir disso, você consegue também fazer novos leads o tempo inteiro para o seu negócio, tá? Ou seja, captando novos contatos para o seu negócio para você fazer vendas posteriormente. Não necessariamente, a partir do primeiro contato, você precisa fazer uma oferta. Você pode, por exemplo, num funil de vendas, você pode fazer uma oferta de algum material gratuito, certo? Que o complemento daquele material gratuito é uma solução paga, por exemplo. Então você começa a fazer a sua primeira venda através faz o sentido de um upsell, mas aí é a primeira venda, né? Porque você entregou algo gratuito de valor para a pessoa, certo? Onde esse lead vai entender o que é que você está explicando ali, e aí fazendo sentido para essa pessoa, você vai conseguir fazer uma venda. Vai fazer sentido para você fazer essa venda para aquela pessoa, porque ele fez toda uma trajetória, um caminho que você gostaria de seguir. Então vamos lá. Como que você pode fazer o upsell na prática, tá? Então, a primeira coisa que você tem que pensar, você tem que proporcionar uma excelente experiência para quem vai comprar, tá? Teu futuro cliente. Então, a partir desse ponto que você entende que você precisa proporcionar uma excelente experiência, a primeira coisa que você tem que saber é quem é a tua persona, ou seja, quem é esse teu cliente ideal, né? O que ele quer? Qual é a dor que ele tem? O que ele precisa de fato para resolver aquele problema que ele tem? Qual é a dor latente dele, né? Quanto que ele está disposto a investir para resolver aquele problema, aquela dor? Então, a partir do momento que você entender cada vez mais, muitas vezes através de pesquisa, para saber exatamente
o que é que você consegue ajudar para você conseguir agregar super valor ao seu lead e, consequentemente, conseguir ter uma entrega excepcional, gerando muito valor para que o valor da compra seja irrisório diante da entrega que você vai fazer e diante da transformação que você pode causar para aquela pessoa, tá? Então coloca isso sempre em mente, que visa a experiência do seu cliente, tá? Pensa nisso primeiro, depois você pensa em valores, depois você pensa até em como que vai fazer isso, se é através de anúncios, se é através de funil de vendas, se é através de telefone, enfim. Você muitas vezes é através num balcão da lanchonete, né? Ou então, enfim, de qualquer outra situação. A partir dessa pesquisa que eu te sugiro fazer, você precisa mapear todas as oportunidades possíveis. Então você vai entender que vai existir um padrão de respostas que vai aparecer mais que outros. Então é absurdamente rico fazer uma pesquisa, porque você vai entender exatamente o que é que ele precisa, o que o teu lead precisa, o que é que o teu cliente ideal, o teu cliente em potencial precisa resolver. Ele vai te dizer qual a solução você precisa criar para resolver o problema dele, entendeu? Como termina ficando relativamente fácil entender o que é que ele precisa para você criar um produto, criar um upsell, criar uma oferta que de fato vai fazer com que ele resolva o problema. Então, mapeia todas as oportunidades, tabula isso, tá? Isso é algo que eu gosto de deixar rodando sempre, não é fazer uma pesquisa, já identifiquei e nunca mais eu vou fazer outra pesquisa. Não, comece a entender o que é que o teu cliente precisa o tempo inteiro. Quanto mais você pesquisar, quanto mais você fizer com que o teu cliente fale na cara dura, na cara lavada ali o que é que está ruim no teu negócio, você vai conseguir corrigir e você vai conseguir prosperar, você vai conseguir aumentar o tamanho do teu negócio, porque você vai eliminar todas as objeções, todas as coisas erradas que estão acontecendo. A partir do momento que está tudo tabulado, foca na satisfação do teu cliente. Foca nisso. Foca na entrega. Foca exatamente no que ele precisa para ele ter uma excelente experiência. Então, a partir desse momento que você tem o foco do seu negócio para satisfazer os teus clientes, para de fato fazer com que eles comprem e não só a compra e tchau, abandona o teu cliente, você vai focar em que ele conclua, que ele consiga de fato resolver o que ele está buscando no teu produto ou no teu serviço, tá? Então foca nessa satisfação, e por isso que é muito importante entender o tempo inteiro sobre satisfação do teu negócio fazendo pesquisa, né? Existe pesquisa de NPS, existe pesquisa de prancheta, existe pesquisa de formulário, existe, enfim, né? É muito importante que você faça com uma frequência e que essa frequência não seja fazer uma pesquisa por ano. Não, faz uma pesquisa sempre, até para que você consiga entender qual o grau ali do teu cliente. Se você vende serviço, é muito importante que você comece a medir isso mensalmente, para você saber a temperatura do teu cliente, se ele está gostando do teu serviço ou não, por exemplo. Se você vende produto, eu acho que você deveria fazer pesquisa por cada venda, para que você comece a entender qual a experiência que o teu cliente está tendo contigo. Isso é muito rico, gente. Isso é muito rico. Vocês vão começar a entender que a partir desses números, desses resultados, vocês vão ter insights ou ideias de melhoria o tempo inteiro. E isso vendo de quem mais importa, que é o teu cliente, tá? E, obviamente, que você tem que estar muito preparado, até muitas vezes psicologicamente, para receber críticas, né? Receber críticas, receber reclamações, insatisfações, mas aí pensa, está rolando essa crítica, essa insatisfação, e isso é bom porque eu vou conseguir corrigir o meu produto, o meu serviço, para que ninguém mais tenha uma experiência ruim com
comigo, com minha empresa, com meu negócio, tá? Então, esteja preparado psicologicamente e aberto a críticas, que aí com certeza você vai resolver cada uma delas e os teus próprios clientes vão te dar todos os insights de como que você pode melhorar o teu negócio. A partir do momento dessa pesquisa, desses resultados, você vai começar a entender sobre o que você oferece. E é muito importante que você sempre esteja revendo o que você está ofertando, se realmente está agregando, se realmente está gerando valor. Então pode ser que em uma pesquisa dessa surja novas oportunidades de criar novos produtos, de criar novos serviços. Então isso vai te dar muitas ideias de como fazer isso, em que velocidade você vai fazer isso, tá? Para que você consiga criar não só o upsell, o cross-sell, mas sim criar produtos que vão ser muito fáceis de você fazer o upsell. Por quê? Porque vai fazer muito sentido para quem está comprando, entendeu? A partir disso, você vai começar a entender sobre a sua linha de produtos ou serviços, né? E em que momento faz sentido você fazer um upsell, um cross-sell ou um downsell, tá? Então, começa a entender sobre a tua esteira de produtos, os produtos mais baratinhos, os produtos que têm valor agregado maior, até o seu produto mais de alto valor, tá? Começa a entender um pouco sobre isso e você vai ver que nessa linha do tempo aí, do que você oferta para os seus clientes, começa a fazer sentido sobre o timing de oferta, quando você deve ofertar, por que canal você deve ofertar, se é na hora da venda, se é depois da venda, enfim. Então você vai começar a medir um pouco isso e fazer teste. Não tem uma receita de bolo, não tem algo pronto para te passar e dizer, olha, faz isso e dá certo, né? Eu tô trazendo aqui informações onde você deve aplicar a partir de hoje, né? Fazer pesquisa, entender, solucionar as críticas, foco no cliente para que ele resolva a dor dele. Agora eu vou te desafiar a colocar a mão na massa. Agora está contigo preparar esse seu upsell e o seu cross-sell e quando que você, em que momento você deve fazer essa oferta, tá? Então lembre-se muito bem, isso tudo é visando a melhor experiência do teu cliente. Então, melhor experiência do teu cliente, Pensa nisso, que vai fazer muito sentido para quem está comprando, muito sentido. Então as pessoas vão comprar e não vão nem sentir. Por quê? As pessoas querem solucionar as dores dela. Então se você traz essa solução, uma solução mais completa por um valor maior, não tem problema. As pessoas vão querer comprar porque elas querem comprar a solução. Então, a partir do momento que você identifica a dor, identifica o problema, você tem a solução e tem um produto, 2 produtos, 3 produtos, você vai vender de fato o que faz mais sentido, o que vai ajudar de fato essa pessoa. Eu te convido a criar o seu upsell e o seu cross-sell para o seu negócio e começar a aplicar ainda hoje, simplesmente faz a oferta que faz sentido. Começa agora a fazer isso, começa a anotar tudo, como que você tem feito, melhora esse processo, faz a pesquisa, entende o que o teu cliente quer, qual a dor dele, cria produtos novos se for necessário ou cria uma melhor experiência que eu tenho certeza que você vai conseguir vender mais e a tua lucratividade vai aumentar bastante. E se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, deixa alguma pergunta e me fala qual foi o upsell, qual foi o cross-sell que você fez no teu negócio e começou a fazer muito sentido. Eu te vejo no próximo vídeo.